Porque lá no céu não vai precisar de dom de cura. Lá no céu não vai precisar de profecia. Não, lá no céu iremos falar uma língua, né? Uma língua, não sei qual é a língua do céu. Na verdade, é uma língua só. Hoje temos multiplicidade de idiomas, mas lá no céu teremos um só idioma, que eu não sei qual é. Mas não haverá mais o dom de línguas. Então, repetindo para os irmãos, quando a Bíblia diz isso aqui, quando a Bíblia diz que as profecias serão aniquiladas e as línguas cessarão, uma pergunta: quando que isso vai acontecer? É para agora? Não é para agora, meus irmãos. Isso aqui não é para agora. O texto, o versículo 11, olha só. Paulo vai dizer, fazer uma analogia de um infante e de um adulto. Porque, irmãos, as cartas de Paulo, eu tento esclarecer isso para os irmãos, elas são difíceis de ser compreendidas, algumas delas. Tá bom? Alguns conteúdos de Paulo precisa de ser uma mensagem mais ou menos assim para você poder entender, tá bom? O que ele está querendo dizer, porque algumas coisas não são fáceis. E o próprio apóstolo Pedro, quando escreve a sua epístola, fala que as cartas de Paulo são difíceis de entender. Agora veja bem, se Pedro, que falava o idioma igual Paulo, se Pedro, que era contemporâneo de Paulo, se Pedro, que era apóstolo, que teve uma revelação igual Paulo, e Pedro vai dizer que a carta de Paulo é difícil, imagine bem para nós, que estamos há 2000 anos na frente, né? Que falamos um outro idioma, que não temos acesso ao que Paulo tinha, que não temos talvez aquela aproximação da revelação como ele tinha. Paulo estava ali no meio dos apóstolos, e Pedro ainda diz que a carta dele é difícil, né? Mas volte seus olhos para cá, por gentileza. Ele vai dizer, versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós podemos interpretar isso aqui e dizer o seguinte: Paulo está falando hoje para os nossos dias também. Paulo está falando sim, Paulo fala muito aqui em 1 Coríntios da imaturidade. Mas um texto não pode ser explicado isoladamente. Este versículo aqui está agarrado com o versículo 12. O versículo 12 está dizendo que só lá na glória nós veremos a Deus face a face. Só lá na glória nós veremos a Deus como Ele é. Então, meus irmãos, quando ele fala aqui menino e adulto, ele está querendo dizer o seguinte: nesse momento aqui, nesse estágio, todos nós que estamos aqui, nós somos limitados e somos como meninos, tá bom? Haverá uma hora, e o apóstolo Paulo fala sobre isso lá no livro de Efésios, que nós iremos chegar à estatura de varão perfeito. E o que é varão perfeito? É chegar à estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, o nosso alvo aqui na terra, o meu alvo aqui na terra, é tentar chegar à estatura de varão perfeito. Só que, nesta terra aqui, eu não consigo. Por que a gente não consegue? Nós não conseguimos por conta do corpo que nós temos. Porque o nosso corpo é um corpo pecaminoso, porque o nosso corpo ainda é um corpo corrupto, no sentido que de ficar doente. E o corpo de Jesus lá na glória agora é um corpo que não é passível de ter dor nenhuma. Então nós não temos como chegar nesse corpo humano a essa estatura plena de Cristo. Nós só iremos chegar à plenitude de Cristo quando nós estivermos lá na glória. Mas o que nós fazemos aqui hoje, meus irmãos, com toda a nossa dedicação, a nossa consagração, é tentar nos aproximar cada vez mais de Cristo. Esse é o nosso alvo. Ser como Cristo. Mas ele coloca aqui que a criança, o menino aqui, ele conhece em parte. O menino, ele conhece as coisas em parte. Já o adulto, ele vai conhecer as coisas na sua totalidade, né? Então, enquanto estamos como criança, o menino, nós não iremos conhecer a totalidade. Mas quando for chegar à estatura de homem perfeito, aí as coisas de menino vão acabar. Então, meus irmãos, quando que os dons
cessarão. Paulo aqui está dizendo no futuro. Quando que os dons cessarão? Eles cessarão quando nós estivermos na glória. Amém?